Um filme emocionante sobre amizade, coragem e o tipo de amor que transforma vidas. Finn é um garoto que enfrenta bullying, solidão e dias difíceis na escola. Mas tudo muda quando ele encontra Marshall, um labrador abandonado que também precisava de alguém. Entre desafios, doenças e até a rejeição da própria família, Finn decide lutar pelo seu novo amigo e vive aventuras que mostram o poder da lealdade, do companheirismo e da fé. Uma amizade verdadeira é um filme leve, inspirador e perfeito para assistir com a família. Univer Vídeo, conteúdo que faz bem. A sensação de sufoco tem acompanhado seus dias. Ligações de cobrança, problemas acumulando, a mente sem descanso. E quando chega a noite, é ainda pior. Você perde o sono tentando encontrar uma saída, mas nenhuma solução parece suficiente. Você já está cansado de viver sem paz. Mas existe um caminho que está ao seu alcance para te proporcionar a verdadeira paz, que pode transformar completamente a sua realidade. Segunda-feira, 4 de maio, a Segunda-feira da Paz, com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo, em todos os templos da Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Chegou o grande dia, hoje, segunda-feira, Segunda-feira da Paz. Você está acompanhando o programa Prosperidade com Deus, que fala sobre o que vai acontecer hoje, 4 de maio, Segunda-feira da Paz. Quantas são as pessoas que estão precisando de paz, precisando de uma solução imediata? Você sabe que a vida financeira, ela não espera. Problemas financeiros não dão trégua. E quando nós precisamos de ajuda, nós precisamos agir rápido. E fazer uma aliança com Deus é o caminho para que tudo venha a mudar. Iniciamos o programa com essa matéria. Você sabe o significado de uma aliança? Nada mais é do que pacto ou tratado entre indivíduos. Um objeto com uma importância e um simbolismo de um voto feito para durar até o fim. Ao ver uma pessoa usando aliança, você sabe que ela está comprometida com alguém e que um vínculo eterno e inquebrável foi firmado. Uma atitude que acontece desde os tempos da Bíblia. Na história é possível encontrar inúmeros exemplos de pessoas que firmaram uma aliança, porém nem todos fizeram bons tratados. Como no caso do rei de Judá, Acás, que fez uma aliança com a Assíria. Ele deixou de confiar em Deus e por esse motivo teve grandes prejuízos, pois quem era para ser o seu aliado saqueou Judá. Mas há também os que firmaram uma aliança com Deus e obtiveram grandes resultados que são lembrados até hoje. Uma das alianças mais conhecidas foi a que Deus fez com Abraão. Ele deixou de ser humilhado e passou a ser exaltado. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Senhor,
e farei de você uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. Uma nação? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Você sabia? A primeira aliança firmada no mundo foi entre Deus e Noé. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Existem algumas formas de se fazer uma aliança. Pode ser no trabalho, na família, na sociedade. Qualquer que seja essa aliança, elas visam o lado positivo para ambos. Estes são alguns dos benefícios. Proteção. Ao se aliar com alguém, a proteção é importante. Inclusive, alguns se aliam justamente buscando proteção, seja física ou financeira. Direção. É ela quem decidirá qual o rumo que a aliança, a sociedade, irá tomar. Por isso, é primordial estar aliado a alguém que sabe para onde vai. E por último, mas não menos importante, a prosperidade. A prosperidade vai além de fartura financeira, pois sem a direção e a proteção, ela não tem serventia. E isso é real. Basta lembrar das pessoas que eram milionárias e perderam tudo da noite para o dia. Mas e você? Quais e com quem você tem feito uma aliança? E os resultados têm sido benéficos? Assim acontecerá na sua vida, uma vez que você tenha uma aliança com Deus. Nos estúdios, mais uma vez, Pastor Igor. E olha, Pastor Igor, muitas pessoas precisam de paz. Hoje é segunda-feira, estamos aqui de plantão. Daqui a pouco nós abrimos as portas da catedral e será um dia para todos que precisam de paz. Bom dia. Bom dia, Pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. Isso mesmo. Essa data já está marcada no céu para o início da transformação da sua vida. Mas é claro que essa oportunidade não pode ser perdida. Se você tomar uma atitude de fé e chegar até a nossa catedral no dia de hoje, nós garantimos para você toda essa turbulência da sua vida que você tem enfrentado, Deus converterá em testemunho, porque a paz reinará dentro de você e, consequentemente, você chegará onde precisa chegar. Como o pastor disse, não é do lado de fora. A paz que nós procuramos tem que estar do lado de dentro. A paz não está atrelada a resultados apenas. Se dá tudo certo, você tem paz. Se dá tudo errado, você não tem paz. Não, a paz é uma força que está dentro de nós, que vem através do Senhor Jesus. No final do programa, um momento de oração para te fortalecer e você chegar aqui, ter forças para chegar aqui na catedral. Bispo Sérgio, qual o recado que o senhor tem para dar? É isso, pastor. Nós daqui a pouco estaremos orando, suplicando a Deus por esta pessoa que está sofrendo. Você que sofre precisa do abrigo de Deus, das mãos de Deus estendida, com certeza ela estará estendida para você que está sofrendo. Vamos falar com Deus já já por todos os catarinenses. Tá ligado, bispo? Daqui a pouco o senhor volta. A nossa produção preparou a Keilane, a história da Keilane com a nossa repórter. E olha, trabalhava muito, não tinha força, as coisas não andavam. Ela tinha tudo, menos paz, menos prosperidade. Mas a Keilane abraçou a oportunidade e hoje aquela mulher que era uma mulher sofredora, triste, cheia de problemas, é uma vencedora que inspira até outras pessoas. Conheça a história dela. Muitas são as pessoas que se esforçam, estudam e trabalham, porém não conseguem colher os frutos desse esforço, como o caso que nós iremos acompanhar agora.
Olá, Keoliane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conte-nos como que era a sua vida antes. A minha vida financeira era bem apertada, pois eu trabalhava numa outra área, como estagiária, e ganhava apenas meio salário mínimo. E tudo era muito dificultoso, pois eu dependia da minha mãe, meio salário não dava para me viver, dava para sobreviver. Então, sempre eu precisava da minha mãe, dos meus pais, precisava de irmãos, às vezes pedia dinheiro emprestado porque não dava para arcar com as despesas do mês. E transporte também eu não tinha, eu dependia de irmão para ir pegar e deixar meu trabalho. Então, era essa dificuldade na minha vida. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na vida? A minha pior situação foi no início dessa nova carreira como corretora de imóveis. Então, eu trabalhava numa imobiliária, não tinha transporte e também dependia de um gestor, de um gerente, de um cliente me pegar. Isso, para mim, era humilhante, porque muitos colegas já tinham seu transporte, já viviam muito bem, vestiam uma roupa melhor do que a minha. Como que você chegou aqui na palestra da Prosperidade com Deus? Eu recebi um convite do meu pai para vir à Igreja Universal. E na Igreja Universal eu conheci a reunião da Prosperidade com Deus. E aí foi onde tudo mudou, fiz uma aliança com Deus, em obedecer, participar dessa reunião todas as segundas-feiras. E toda segunda-feira a gente recebe uma palavra de fé, uma orientação, as palestras que nos ajudam muito a lutar, a vencer os desafios a cada dia. E tudo mudou. Então, Deus ele tem prosperado, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado direção nessa reunião, sabedoria, como agir, tudo a gente ora, a gente apresenta a Deus. E Deus ele tem abençoado a cada dia. A cada ano a gente vem melhorando nossas conquistas, vencendo nossos desafios, prosperando, crescendo, melhorando o VGV de vendas a cada mês, a cada ano. E é isso que Deus tem feito na nossa vida aqui na reunião da Prosperidade com Deus. Keoliane, conte-nos quais são as suas conquistas, né? E dentre elas, qual que é a maior? Tivemos muitas conquistas. Uma das conquistas assim, que marcou muito foi eu ser campeã de vendas do Alphaville Piauí, aqui em Teresina. Então, era bastante imobiliárias grandes, com um grupo grande de corretores e gestor. E naquele dia, eu ganhei 2 carros de premiação, como corretora e como imobiliária. Isso para a gente foi assim, um mérito que não foi nem tanto as premiações, mas foi o reconhecimento que nós tivemos no mercado no nosso estado. Foi uma conquista que, de fato, veio de Deus. E outras que a gente teve também, o nosso primeiro carro era um carro de entrada, bem simples, e nosso último carro do ano foi um carro completo, que eu falei, né, eu quero um carro completo, top de linha, mais caro. Então, nós conseguimos comprar esse carro com teto solar, com sensor de voz, com tudo que a gente tem direito. E também podemos comer onde a gente quer, nos melhores restaurantes que antes a gente não podia. Podemos viajar, nós chegamos a fazer 2 viagens em um mês e muito mais, né? A gente está avaliando investimento também para fazer imóveis atualmente. Então, tudo isso foi Deus que nos abençoou aqui na reunião da Prosperidade com Deus. Sem dúvida nenhuma, minha maior riqueza é o Espírito Santo. É Deus dentro de mim, que Ele que me dá a força, a fortaleza, a razão de viver, a verdadeira alegria que a gente encontra somente com Ele. E sem Deus nós não somos nada. Mediante toda essa conquista que nós conquistamos, encontramos, mas se não fosse Deus dentro de mim, nada disso adiantaria. Então, minha maior riqueza é o Espírito Santo, é a alegria que Deus me proporciona todos os dias.
Certo, muito obrigada por sua participação. Hoje, Keuliane é uma mulher de sucesso, alcançou aquilo que tanto sonhava. E se você também sonha em ter uma vida restaurada, participe da palestra da Prosperidade com Deus. É com o Senhor nos estúdios. Obrigado ao testemunho e à nossa repórter. Pastor Igor, as provas estão aí. Pessoas que chegaram com muitos problemas, mas conseguiram reverter a situação. E a história da Keuliane não é a única história, porque muitas pessoas estão sendo abençoadas. Por isso mesmo que você tem que tomar a decisão que ela tomou. É muito provável que ela tenha chegado até a reunião da prosperidade com Deus, talvez por um programa de televisão, mas ela chegou até aqui. Ela não ficou somente assistindo a programação, ela chegou, ela usou a fé, ela firmou aliança com Deus, ela passou a seguir as orientações ensinadas e a vida dela mudou completamente. É o que tem que acontecer com você. E olha, vou até mais além. Não é só o caso dela, você vai acompanhar agora outros relatos de pessoas que também, ao chegarem aqui, apelaram para Deus e tudo mudou. Acompanhe. Seu nome? Alice. Seu? Yuri. Qual foi a vitória depois da aliança, Yuri? Bispo, vindo de propósito, fazendo propósito em propósito, eu alcancei vários resultados, mas um deles se destacou muito, que eu determinei, eu coloquei dentro de mim, pedi que Deus fosse com mão forte, e eu determinei que do ano de 2023 para 2024 eu ia abrir minha loja, né? Eu trabalho com automóveis, com reparo de automóveis, né? E assim aconteceu. E de lá para cá eu venho avançando, venho conquistando. Eu fiz investimento tudo novo, Deus me deu condições. Comprei veículos, fiz moeda de troca para levantar, arrecadar dinheiro para comprar essas ferramentas, né? Deus abriu a porta arrebentando. Abriu a porta. Mas o principal é a paz, bispo. A paz, estou avançando, a empresa está crescendo. Vai crescer mais. Deus abençoe. Seu nome? Jadson Mônica. Qual foi a vitória depois que fez aliança? Vou só contar um pouquinho antes, que eu tinha depressão, né? Então, eu cheguei com a vida destruída. A primeira coisa foi a depressão, né? E assim, eu vivia... Era depressão 24 horas, eu vivia num quarto trancada. Eu clamava pela morte, de noite. Era assim minha vida. Tem quantos anos? Na época, acho que era jovem, né? Hoje eu tenho 40 anos, né? Mas eu era jovem e era assim minha vida. Era dessa forma. Balada, né? Era aquela felicidade momentânea, né? Que a gente sabe. Eu era a última a sair das baladas, porque os guardiões falavam assim, ó, deu horário, sai fora. Chegava em casa, aí a realidade, né? Era assim. E eu clamava pela morte de noite. Era desse jeito, vivia num quarto escuro. Aí eu cheguei aqui... Aí acabou, né? Até então que eu clamava pela morte, Deus é vida, né? Então Deus me deu vida, né? Então assim, a minha depressão acabou, hoje eu tenho paz, não importa o que aconteça comigo, é uma paz constante, 24 horas por dia, e antes era 24 horas clamando pela morte. E hoje é o contrário, né? 24 horas por dia com Jesus, com paz, né? Com alegria, né? Onde eu passo é assim. Que bom, Deus te mudou de dentro para fora. Teve algum resultado também na sua vida econômica? Sei, quando Ele muda a gente de dentro para fora, e tudo muda, né? O cenário muda, né? E aí minha vida financeira também, vivia de aluguel, né? Aquela humilhação todo mês. Hoje em dia consegui o meu apartamento, tenho um apartamento próprio. Vinha para cá a pé, né? Fazendo a corrente, mas acreditando. E hoje em dia venho de carro. Eu pude ir na concessionária, escolher o carro que eu quero, porque Deus dá tudo novo, não dá nada velho usado, né? Fui na concessionária e peguei o carro que eu queria, entendeu? Tudo dando certo? Tudo dando certo. Minha vida financeira se mudou, como mudou também minha vida, né? A minha vida espiritual mudou minha vida financeira também. E uma coisa, tá bem diferente de uma pessoa depressiva, não tá, gente? Não para de rir ela. Deus abençoe. Seu nome? Jussara. Seu? Gease. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Eu estava indo tudo bem, bispo. E aí eu decidi parar de obedecer, de confiar em Deus. Comecei a confiar no meu braço e nos dinheiros a juros. E aí peguei 1, peguei 2, peguei 3. Eu sou barbeiro, né? Tinha minha barbearia cheia de clientes. A partir do momento que eu peguei nesse dinheiro a juros, os clientes foram caindo, não conseguia mais pagar aluguel, água cortada, água do comércio, luz de casa. Chegou o ponto de, no domingo, eu ter que trabalhar no domingo, que eu não trabalhava, pegar R$20, comprar um macarrão e uma salsicha e massa de tomate, que era o nosso almoço. E era só pão.
e não vinha saída e ia me afundando mais. Meu filho recém-nascido, para completar, veio a pandemia. A gente não podia abrir as portas. Aí veio o desespero, como todo mundo que deve, não dormia. E quando falta dinheiro, né, bispo, falta paz no lar. E aí eu e a minha esposa era um pé de guerra, porque ela me pediu alguma coisa, eu falava assim, pelo amor de Deus, não me pede nada. Ela queria comer um lanche e eu não tinha condições de dar para ela. Tirei ela da casa dos pais dela para ela ficar passando privações. E eu fiz o que o senhor falou, eu pedi para Deus condições, né? Fora isso, eu tinha que lidar com as pessoas que eu devia juros, ia ter que enfrentar elas queriam conversar comigo. Eu já levantava de manhã com uma mensagem. Você vai me mandar o valor hoje? Tenha calma aí, eu vou mandar para você. Daqui a pouco vinha outra. Eu não tinha dinheiro nem de um juros e chegava o outro. Depois era juros sobre juros. E eu pedi para Deus uma direção. Aí Deus foi me dando a direção, bispo. Né? Aí veio aquela palavra, né, que a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores. Quer dizer que esse valor que eu peguei deles não era bênção, era maldição. E fui pegando a direção de Deus e fui quitando um, fui conversando, negociando, quitando o outro. Aí, aquele aluguel que eu não aguentava pagar, eu mudei de local, abri uma barbearia, abri 2, abri 3. Me formei na área de instrução também, sou instrutor também de barbearia, formo barbeiros. E está arrebentando, bispo. Tem paz agora? Sim, senhor. Eu contabilizei as minhas dívidas, né? Chegou um momento que eu parei de contar. Estava dando 200 mil, eu falei, não vou contar mais, porque eu estava olhando para o problema e não via a grandeza de Deus. E eu parei de contabilizar. A gente falou, não quero saber o problema, eu só sei que eu vou pagar. E pagou? Tudo, bispo. Firme com Deus agora? Firme e forte, arrebentando, bispo. Só vitória. Deus abençoe. Essas pessoas encontraram a paz dentro de si. E quando a paz entrou, elas conseguiram estabelecer a paz também do lado de fora. Por isso mesmo, pastor David, essa mulher, esse homem que nos assiste agora, tem que tomar uma decisão. Hoje é o grande dia, o dia de ter paz dentro de si. E quem quiser pode vir vestido com uma camisa branca, né? Isso mesmo. Se você quiser usar o símbolo da paz, que é o branco, você pode vir. Nós mostramos aí histórias, testemunhos, agora a última palavra é a sua. O dia é hoje, dia 4 de maio, segunda-feira da paz. Você pode trazer o seu nome escrito também num pedaço de papel, porque de hoje para amanhã, terça, nós estaremos fazendo um propósito de muita oração e jejum por todos que precisam de paz. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Atenção aos horários. 7h10 da manhã, meio-dia e 15 horas e ainda às 18h e 19h30. Entrada e estacionamento são gratuitos e todos podem participar deste propósito. Na oportunidade, você vai receber a aliança, a nova aliança do Pacto de 2026. Essa aliança fará toda a diferença na sua vida. Depois do intervalo, falamos mais sobre esse assunto. Começar nem sempre é o mais difícil. Querer não é o mesmo que conseguir. Muitos começam cheios de sonhos, poucos chegam ao fim com resultados. No meio do caminho surgem desânimo, dívidas, ansiedade, frustração, portas fechadas. E então muitos param. Param de lutar, param de crer, param de insistir. E o resultado é sempre o mesmo: retrocesso financeiro, perdas, falências, traumas, escassez. Mas a sua história não precisa terminar assim. Quando você se volta para Deus e firma com Ele uma aliança, Deus se volta para você e muda a sua realidade. Ele quebra ciclos de perdas, destrava portas e reescreve a sua história financeira com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus. Agora você precisa crer, precisa determinar, precisa buscar com força, com fé, porque a parte de Deus Ele já está fazendo. É claro, não é nada ao acaso. Você não está acompanhando o programa ao acaso. Deus criou esse momento para você e para sua família
para uma mudança na sua casa, no seu lar. Ao chegar aqui, você vai receber gratuitamente uma aliança como essa que diz escrito, aliança com Deus em hebraico. Agora, vamos ao momento tão importante, é o momento da oração, é com o Senhor Bispo. Graças a Deus, pastor, nós já estamos aqui, chegou o momento da oração, da súplica a Deus. O copo com água já está preparado, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agora oramos por tantas e tantas pessoas que sofrem, que precisam, meu Pai, do refrigério, que precisa, meu Deus, do toque poderoso das tuas mãos. Dar-te pressa em socorrê-las. Meu Deus, apressa-te em trazer o auxílio, meu Pai. A tristeza bater em retirada, a depressão, a angústia. Meu Deus, que esta criatura seja curada, liberta, abençoada, livre, meu Pai, de toda inveja, olho grande, de toda maldição. Como ministro, meu Pai, da Tua palavra, eu abençoo a vida de todos, em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Beba da água e seja abençoado. Graças a Deus em que nos dá forças para vencer. E hoje, segunda-feira, em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, você pode lutar pela sua vida financeira e ser feliz, ser próspero. Deus vai abrir portas para você. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e seja próspero. Essa é a fé, Bispo. Um grande abraço para o senhor também e para toda a sua família. Finalizamos o programa lembrando que estamos aí alguns dias do dia 24 de maio. Nós estamos nos preparando para o domingo de Pentecostes. São 7 dias, 7 domingos, onde estamos orando, buscando e esperando essa oportunidade de um dia tão abençoado que será o dia 24 de maio. Ficamos por aqui, te esperamos hoje na Catedral, segunda-feira da paz. Deus abençoe a todos. Por 50 dias, um gesto de preparação e fé. A unção com o azeite de Israel, entregue no evento Família ao Pé da Cruz, para o recebimento e manifestação da maior promessa. Vamos ter o Pentecostes acontecendo em todas as igrejas, onde estiver a igreja do Senhor Jesus. Você vai receber o Espírito de Deus. Em todo o mundo nós vamos fazer esse movimento. Diariamente, você vai se ungir e da mesma forma como o Espírito Santo desceu no cenáculo, ele também vai descer sobre sua vida. 50 dias de unção e os 7 domingos rumo ao dia de Pentecostes, em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar.